à moi. C'est à moi. O Podcast Zero é feito por estudantes de arquitetura e publicado no endereço arquipelago.in, onde tu pode encontrar links relacionados com o episódio, enviar comentários e fazer sugestões. No site tu também pode encontrar projetos e artigos sobre arquitetura e urbanismo. O conteúdo é colaborativo e tu pode participar enviando textos ou projetos. O programa também está disponível no SoundCloud e no iTunes Store. E para quem usa o iTunes, não esqueça de nos qualificar e escrever o seu review sobre o programa. Dessa forma tu nos ajuda a ganhar mais visibilidade e melhorar o nosso conteúdo. Nesse episódio, nós usamos o Prêmio Pritzker como pano de fundo para falar de alguns dos arquitetos premiados que a gente acha mais interessantes. Analisamos algumas de suas obras e tentamos trazer para o nosso contexto algumas das discussões que esses arquitetos levantam. O programa também vai ser dividido em duas partes e nessa primeira falamos sobre Shigeru Ban e Peter Zumthor. Para isso participam Delano Brum. Dá a impressão que é meio jogado o negócio, que não foi pensado, sabe? Parece que não tem um arquiteto fazendo aquilo. Diego Menuzzi. A arquitetura de forma a explorar os sentidos, e não necessariamente agradar os sentidos, né? E Wagner Burin. Não é só a beleza do pensar, é o que isso reflete no futuro das pessoas que estão recebendo. Eu sou Maicon Garcia e esse é o episódio número 3 do Zero Podcast. Shigeru Ban é um arquiteto incansável cujo trabalho exala otimismo. Onde outros poderiam ver obstáculos intransponíveis, Ban vê um chamado para a ação. Onde outros poderiam seguir um caminho já trilhado, ele vê a oportunidade de inovar. Ele é um mestre comprometido que não é apenas um modelo a ser seguido pelas novas gerações, mas também uma inspiração. Shigeru Ban é japonês, nasceu em Tóquio em 1957 e o pai dele trabalhava na Toyota. Ele começou trabalhando também com indústria, assim, com produto, e depois que ele foi para arquitetura. Eu também. Então ele é conhecido por trabalhar com estrutura em madeira, né, como eu estava falando, e principalmente com papel, que é o que chama mais atenção. E aí uma das obras mais conhecidas dele é essa catedral que fica na Nova Zelândia, que substitui uma igreja que era muito mais antiga também, que foi construída com esses tubos de papel, né? Isso a gente pode pensar que isso não é resistente, assim, mas toda a estrutura é feita com isso. E ele usa metal também para dar uma... Ele dá uma roubadinha, ele dá uma roubadinha. Uhum. Que é uma dos que está citado no ano 2014, quando ele ganhou o Pritzker, né? Que tem ali como trabalho selecionado. E realmente, assim, é uma obra de vanguarda, né? Porque ele teve muita resistência, porque essa catedral, ela substituiu uma catedral mais antiga, que era símbolo da cidade. E aí, de repente, vem um japonês maluco e constrói uma de papel. E ela é toda colorida, com os vidros triangulares. Assim. Aí, esse vitral aí, eles usaram a mesma temática que tinha na igreja original. Então, ela mantém ainda a tradição ali, né? Mas mesmo assim, ele quebra essas barreiras culturais, né? E outra questão que ele levanta também, além do material, é sobre as construções serem temporárias ou não. Ele já tinha feito anteriormente umas igrejas que eram para ser temporárias, que eram para ser como um centro de encontro espiritual, assim, em regiões afetadas por desastres naturais também. E aí ele levou esse conceito para essa igreja que, na verdade, não é temporária, né? Ela tá lá até hoje. O que eu acho bacana nele é que ele faz essas construções com pouco impacto e tal, utiliza esses materiais, mas ele tem toda essa questão aí para quem ele projeta, pessoas de baixa renda, quando tem essas catástrofes e tal, ele não faz simplesmente de papel, de tecido, só para chamar atenção, né? Pra dizer, ele faz porque é barato. Fazer. Ele faz para ficar barato, ele tem um motivo para isso, né? Ele começou com isso, na verdade, quando ele viu, ali na década de 90, um pessoal da ONU fazendo, acho que era no Haiti, que ele viu as imagens de tendas que eles estavam fazendo improvisadas para uma região de catástrofe. E aí ele sugeriu fazer de papel, fazer com os rolos de papel, que era muito mais barato e muito mais fácil de montar, e por ser renovável também, né, eles podiam aproveitar em outras situações.
Na verdade, quando existe esse tipo de catástrofe, aquelas pessoas são as que mais precisam do arquiteto e da arquitetura. E quando isso acontece, onde estão os arquitetos, sabe? Eles estão projetando para pessoas ricas. Então ele questiona essa função do arquiteto, essa função social, né? Que a gente devia estar ajudando quem precisa realmente da arquitetura. Na verdade, essa obra não tem... a gente viajou um monte ali na questão social e, na verdade, eu peguei uma obra que não tem nada de social. Que é ali é um museu, na verdade, não sei falar esse nome em francês. É Centre Pompidou da cidade de Metz, que foi projetado na França, na cidade de Metz, em 2010. E, assim, é uma espécie de filial de um outro museu, esse Pompidou também, que na verdade o original fica em Paris. É meio aquele lance do Guggenheim, sabe, que tem em várias cidades. E aí esse projeto, assim, ele fez meio numa crítica do que ele chama de efeito Bilbao, que é aquele museu que o Frank Gehry projetou lá em Sydney, né? É isso? Sydney? Em 98. E que é, assim, basicamente criar um elemento escultórico dentro de uma cidade que tem pouco turismo, para atrair visitantes, né? E o que de fato funciona, né? Essas obras escultóricas realmente chamam a atenção e atraem visitantes. Só que o preço que isso cobra no final das contas é a falta de funcionalidade, né? Então, de novo, esse contraste que a gente estava comentando de função e de forma, o Shigeru Ban vai contra isso, né? Ele tenta balancear as duas coisas. Ele tenta fazer uma coisa que é pensada para ser esteticamente bonita, mas também ele não deixa de se preocupar com a funcionalidade. Isso na hora de projetar, até eu falo de projetos mais básicos, tipo os nossos trabalhos assim e tal, acho que é um dos maiores desafios, né? Você saber balancear os dois aí. Mas aí que tá, eu acho que a nossa formação ali é muito, muito voltada para estética, sabe? É muito formalista. Que é o que a gente estava falando antes, né? A questão social, assim, até de bem-estar, de conforto mesmo, né? A gente tem bem pouco trabalhado dentro de todos os projetos que a gente faz. Pelo menos agora no início do curso, né? Pois é, eu não sei como que é depois, mas não sei se muda, não. Pelo que a gente escuta o pessoal falar, não muda. Até porque a gente tava quando teve o debate das últimas eleições aí do centro acadêmico, o pessoal entrou nessa discussão aí de tentar mudar isso lá na faculdade. Para o pessoal que vai ouvir aí que não sabe, a gente estuda todos na PUC, de Curitiba, né? E aí tava rolando esse debate. Coxinha, filha da puta. Né, já vamos falar aí. Mas e tava rolando esse debate aí sobre essa questão. Então, pelo que dá pra perceber, é assim até o final. E vou dizer que não é só aqui conosco que isso acontece, né? Eu acho que a arquitetura, né? O ensino de arquitetura de uma maneira geral tá um pouco distorcido, né? Mas isso é tema para outro programa. Esse programa vai ser ótimo. Porra! Assim, a questão ali se estética tem que ficar separada de função, assim, é uma outra discussão que a gente pode aprofundar depois. E a gente tem aqui o exemplo do Niemeyer, né? Do Museu Oscar Niemeyer aqui em Curitiba, que sofre muitas críticas por isso, né, quanto ao aspecto funcional, por não ser pensado como um museu. E aí o Shigeru Ban tem essa preocupação de projetar a obra do início já pensando na função que ela vai ter, e não só na estética. Um grande nome disso aí também é o próprio Frank Gehry, né, que ele trata as obras mais como uma, entre aspas, uma escultura do que um lugar que vai ser frequentado, né? Que isso tem a ver também com isso no Museu do Olho aí que você falou já, e muitos outros lugares a gente vê isso acontecendo. De novo, a questão da funcionalidade aplicada ou pro consumo, né, ou simplesmente para estética. Exatamente. Então, aí esse projeto do museu, ele pensa para ser realmente um museu, e tem a questão da preocupação de como as obras vão ser expostas e do que elas precisam para ser bem expostas e para ser conservadas, e em paralelo com a preocupação estética.
E aí, falando dos aspectos arquitetônicos ali, o que a gente vê de cara é o formato do teto, né? Que, aí voltando ali um pouco como referência ao próprio Frei Otto. Que é essa estética de parecer uma tenda, né? E de ser irregular ali, curvo, com a estrutura de madeira. E aí, assim, a forma do teto ali, ele se inspirou naqueles chapéus de palha chineses, sabe? Aquele pessoal que a gente vê em filme colhendo arroz. O do Raiden. Isso aí. Se inspirou naquilo. E aí, esse é um outro aspecto legal do Shigeru Ban, assim, que ele tenta trazer sempre um aspecto étnico para as obras. Ele conhece os métodos construtivos tradicionais, principalmente ali os asiáticos, né, de onde ele vem, e ele mistura com essas técnicas mais high-tech. Aí, por exemplo, o teto, ele tem essa forma que é inspirada nos chapéus ali dos chineses, e ele tem o teto todo em fibra de vidro e teflon, né, que isso não é muito comum da gente ver por aí. Que entra mais uma vez o forte dele, que é os materiais exóticos, né? Exatamente. E aí, então, a estrutura é de madeira, com essa cobertura branca, né, de fibra de vidro e de teflon, que é um material impermeável e que, ao mesmo tempo, permite a entrada de luz natural. Então, ele tem aquele efeito interessante, se vocês olharem fotos do museu aí à noite, com a iluminação interna. Que aí todo aquele trançado da estrutura de madeira, ele fica desenhado com a iluminação interna. Essa questão do material aí também ajuda na manutenção da temperatura, e eles conseguem também manter o ambiente interno constante sem custo. Então, além de ser esteticamente bonito, é funcional. Tem essa preocupação funcional. Falando um pouco da estrutura interna, ele tem 3 galerias. E aí, se vocês olharem ali, eu quando eu li pela primeira vez a obra, eu não consegui identificar que eram que essas janelas que tem aí, isso na verdade são as galerias, e que tem mais de uma. Dependendo do ângulo das fotos que tu vê, parece que tem uma só, né? Mas na verdade são 4 em volta de todo o museu. E aí, assim, elas terminam com uma abertura envidraçada que na verdade aponta para alguns pontos da cidade. Elas são blocos, são retângulos, assim, né? São tubos retangulares, digamos assim, que eles estão sobrepostos, então eles estão em 3 níveis diferentes. Aí, isso olhando as plantas aí também, que a gente pode colocar na postagem, dá pra entender melhor. Entendi. Prismas. Isso. E aí, dependendo de onde tu olha, daí tu consegue ver que aquela mais de cima, a galeria do nível superior, as 2 aberturas delas são janelas. Aí, voltando ali a falar da estrutura do teto, se vocês repararem ali, ele se sustenta nele mesmo. Então, ele foi projetado para que aquela trama de madeira ali formasse como se fossem umas colunas. Isso eu achei muito bacana. É como se os raios dessa estrutura se juntassem tudo num ponto, assim, e eles se entrelaçassem, né? E uma coisa bacana da estrutura e das paredes e tal, que olhando as imagens, se você olhar uma imagem com uma visão por dentro, pelo menos comigo, eu não conseguia ver isso do lado de dentro. Sabe, de dentro parece até que ele tá dentro de outro lugar, assim. É muito diferente os dois, mas eu achei muito bacana isso. Segundo o site ali, né, do museu, que talvez seja uma fonte confiável ou não, essa é a maior e mais complexa estrutura de telhado já construída em madeira, que ela tem 8.000 metros quadrados. Porra! Tem essa preocupação que o Shigeru Ban tem com a localização dos lugares, né, que ele sempre faz essa integração do interno com o externo. Isso dá pra ver nas outras obras também. Principalmente tem uma que é a Curtain House ali, não sei se vocês já viram. Veremos agora. Que ela é uma casa que ela tem... ela é projetada pra rua e ela tem uma mega cortina que fecha as paredes. Ah, é obra dele também, né? Também. Eu vi isso, que ele fez, ao invés das paredes, ele fez cortina fechando. Sim, exatamente. Eu achei... Não cheguei a ver a obra, mas a hora que eu tava lendo sobre, achei interessante. Então, ele leva essa parte aí de integrar o espaço interno com o externo ao extremo nessa obra aí. Ao extremo mesmo. Eu tô vendo pela primeira vez a obra aqui, quero saber mais sobre, assim, tipo, sei lá, achei meio estranho a princípio. Pois é, na prática eu não sei como isso funciona, né? Mas, cara, esse lance da cortina aí, será que não é estranho isso, olhando do lado de dentro?
Deve ser, né? Quebra de paradigma também, né? Não sei se isso é realmente interessante funcionalmente, né? Mas o que dá pra perceber é que ele fecha a casa toda. Só que se você abrir a cortina, você ainda continua com a casa fechada, porque ele só fecha as varandas ali, né? As sacadas. É tipo um terraço que tem ali, na verdade, né? Sim. A casa em si, se chover, não chove dentro. Se você arrancar a cortina, a casa continua bacana. Então, aí voltando a falar dessa questão de integração, né, com o ambiente interno e com o externo, ali no caso do museu, a cobertura ali é que define o limite da edificação, né? Então, se vocês verem ali, é como se fosse uma extensão do parque que tem em volta. Então, ele sempre tem essa preocupação de posicionar a obra no terreno de uma maneira coerente, ele não joga simplesmente num espaço vazio. E aí, assim, a questão ali que ele colocou das janelas, né? Uma é voltada para a estação, para a catedral da cidade. Provavelmente a foto mais famosa que tem ali, né? Que dá para localizar mais fácil. E uma das outras janelas, ela aponta para a estação central, que assim, isso é importante para a cidade porque ela foi construída num período que a cidade estava ocupada pela Alemanha. Então, como Metz ali fica numa região de fronteira entre a Alemanha e a França, sempre quando tem alguma guerra, alguma coisa assim, que um país invade o outro, essa cidade acaba trocando de dono, digamos assim. Entendi, bacana. O nosso tema de integrador essa vez foi um pouco diferente do ano passado, mas tem a ver com isso que você está falando. Pessoas de baixa renda, pessoas que moram em países subdesenvolvidos e tal. E eu fiquei pensando assim que quando tem esses programas assim, Minha Casa Minha Vida, esses programas de casa de baixa renda e tal, dá a impressão que é meio jogado o negócio, que não foi pensado, sabe? Parece que não tem um arquiteto fazendo aquilo. Mas sabe, Delano, que muitas vezes não tem. Então, e isso é um troço, é isso aí que você está falando, tipo, os arquitetos eles só estão projetando para as pessoas ricas, e daí quando é uma coisa assim, por exemplo, esse troço Minha Casa Minha Vida é algo gigantesco, entendeu? Poderia ser feito, porque daí tem o baixo custo das obras, mas eu acho que uma coisa não tem tanta relação com a outra, você pode fazer com o próprio Shigeru Ban aí, faz isso, com baixa renda, mas ele consegue inovar e fazer algo pensado para as pessoas, né? Ele tem uns projetos com containers também, que é todo pensado para isso, sabe? A questão interna ali, o espaço interno, o tamanho dos cômodos, a distribuição, sabe? Tudo isso é pensado para o bem-estar das pessoas. E muitas vezes ele cria esses lugares assim para ser moradia temporária, só que fica tão bom que as pessoas não querem sair. Então, eu acho que isso é algo que independe da verba que tem para construir, entendeu? Claro. É muito mais do foco. Então, Delano, mas que nem, como você disse, da falta, talvez, de arquitetura... Eu tô falando isso, mas temos um que tá aí, ó, falando com nós, hein? Então, é isso que eu vou comentar, tipo... Você trabalha lá com... Eu trabalho na Coapar e a gente tem um projeto lá, então tem uma área construída com 900 habitações unifamiliares ali. Hein, Wagner, mas conta o que é a Coapar. A Coapar, no caso, eu trabalho no escritório terceirizado que cuida de uma região onde foi realocada pessoas que moravam em área de risco, de Pinhais e de Piraquara, e essa construção, esse novo bairro que foi criado, também é aqui em Piraquara. Aqui, que eu digo, no caso, eu moro em Piraquara. Cidades da região metropolitana de Curitiba. Região metropolitana de Curitiba. Então ali tem 800 e tantas casas, quase 900, e elas são todas projetadas nesse caso. Até o projeto é do Greca, não quero falar bobagem se é do Greca ou do Lerner, mas eu acho que é do Greca. Ele tem uma questão de um uso de ciclovia, então tem essa ideia de ciclovias dentro das quadras. Então a casa não é voltada para o fundo da quadra, para a rua, no caso, para frente. A casa é voltada para os fundos, que é onde passa a ciclovia. E você acessaria o seu terreno pelo fundo da casa, no caso.
Então, isso aí também... é algo que já é bacana, mas você tem que concordar que não se vê isso, entendeu? No teu caso específico, muito bacana ter, mas não é normal isso acontecer. É uma questão de exceção, né? Então, só que é que tá. Só que isso foi quando feito o projeto e tal, isso não foi pensado muito bem o lugar de implementação dessa habitação. Então as pessoas se mudaram para lá e tudo mais, e nessa ciclovia, como normalmente uma ciclovia é algo de uso diurno, não foi disponibilizado, não foi feita iluminação pública para isso. Então, Brasilzão! Aí, como a gente conhece o Brasilzão, isso gerou um certo tipo de insegurança para os moradores, entendeu? Então, como as casas são entregues sem muro, fica a cargo da pessoa que recebe a casa construir o seu muro. Então, acontecia de ter muitos muros na quadra e uma pessoa que ainda não teve a condição de construir ter um terreno aberto. E a criminalidade acontecendo dentro dessas ciclovias, esse muro aberto era um problema ainda maior para essa família, entendeu? Então, é algo não aplicável, talvez aqui, talvez num bairro mais pobre. As pessoas que foram morar para lá foram pessoas que já moravam em lugares irregulares, que moravam em beira de rio, com dificuldade de alagamento, áreas de invasão, área de preservação permanente, enfim, nascentes do Iguaçu e blá 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 que tem por aqui, e tinha muita casa em cima, e os caras removeram e relocaram para essa habitação nova. Mas mesmo assim, vocês já pararam para pensar assim, na dimensão que são esses programas habitacionais assim, que estão acontecendo aí na última década? Cara, gigante. A oportunidade que a gente está perdendo de fazer uma coisa interessante, né? De acertar. E de fazer uma coisa bem feita, porque pensa nisso, na dimensão que isso vai ter daqui, por exemplo, a 20 anos. Quando a gente olhar para trás e falar, né, do que foi feito agora e de como foi feito, da oportunidade que a gente perdeu, né, de fazer uma coisa de vanguarda mesmo também, né? Eu vejo o seguinte, por exemplo, essa questão da ciclovia que o Wagner falou, da iluminação e tal. É assim, não foi bem feito, ok, faltou planejamento, não sei se só a iluminação resolveria, mas não vem ao caso. Mas já foi, pelo menos dá pra ver que foi uma tentativa, entendeu? Não é isso, exatamente, não é algo errado, é algo bom feito, só que talvez a aplicação não tenha sido boa aqui, né? Mas o que eu quero dizer assim, o que é ruim, que é o que a gente falou, é exceção ter isso, e isso teria que ter em todos, pelo menos a tentativa de fazer algo, né? Porque sim, é o que o Diego o Maico falou aí, cada vez que tem essas obras e não é feito isso, é uma oportunidade perdida. Perfeito. Então, mas me permita ir mais longe, mas que eu faço bastante isso e vou continuar fazendo. Já pensaram... Estamos aqui para ir longe, Wagner. Vamos longe. O pensamento que funciona assim. Como o Frei Otto fala, como o Shigeru Ban, o que esses caras fazem de gostar e de pensar a arquitetura voltada a essas pessoas com menos condição e com dificuldade, áreas de catástrofe, enfim, já pensou tipo, quanto vai mudar essa região inteira que sofreu uma coisa dessa, essas pessoas que passariam uma vida recuperando as suas casas, recuperando os seus bens perdidos em algo que recebem de uma forma diferente, socialmente falando, politicamente falando, recebem uma casa nova, recebem isso e têm a oportunidade de um lugar de morar e de conquistar as coisas que elas não poderiam se elas estivessem lá reconstruindo a casa delas de novo e de novo, porque alagou e eles compraram uma geladeira nova e alagou de volta e aconteceu alguma coisa errada de novo, entendeu? Sabe, tipo, não é só a beleza do pensar, é tipo o que isso reflete num futuro das pessoas que estão recebendo isso, sabe? Claro, tem uma questão de dar dignidade de novo para essas pessoas e tal, né?
Mas eu ainda vejo como uma oportunidade perdida, assim, e eu entendo isso que tu tá falando, Wagner, que no final das contas elas acabam realmente sendo gratas, de certa maneira, né? Mesmo que o projeto não seja o ideal, né? Elas realmente estavam numa situação pior e agora melhoraram. E até tem uma série de textos ali no arquipélago que falam justamente disso, né? Da percepção das pessoas com relação a esses projetos aí. E geralmente o que elas falam é a questão realmente da localização, porque isso é feito muito fora do eixo da cidade, sabe? E aí coloca num lugar que só tem as casas e não tem infraestrutura nenhuma ao redor, então não tem escola, não tem comércio, sabe? É só moradia e até a questão de transporte público também não é pensada, então tem questão de especulação imobiliária também. Então eu acho que é mais nessa questão assim que eu critico. Eu tenho citando o exemplo novamente do que eu conheço, um negócio bacana que aconteceu foi deles realocarem as pessoas, né, no caso os ribeirinhos, enfim, as pessoas que estavam em área de preservação e risco, para um lugar que, sei lá, vou chutar alto aí, menos de 15 quilômetros de onde eles já moravam, entendeu? Então, realmente eles mudaram para um lugar melhor, de todos os aspectos, sabe? Tipo, eles saíram do lugar onde não tinha asfalto, não tinha absolutamente nada, e se mudaram numa vila completamente projetada, enfim. Os problemas são menores. Até tem um vídeo do Paulo Mendes Rocha, que eu estava vendo, falando sobre essa questão das habitações populares, no qual ele fala disso, ele fala assim pro repórter, né? Você pode ter um arquiteto projetando para você vai falar, minha casa tem um telhado assim, não sei o que, não sei o que lá, e você vai descrevendo a tua casa super bonita. Mas e se você falar, eu tenho uma casa em Ipanema? Então, tipo, aí você tá feito, né? Criticando essa parte da localização que eles colocam geralmente numa zona, tipo, nada a ver com a cidade, assim. Sim. Mas uma questão que nós temos que ponderar também, que a gente está falando isso tudo baseado no que a gente conhece aqui no Brasil. E aqui no Brasil vocês sabem como é que é, não tem verba para isso, aí quando tem verba, a cabeça dos caras é que eles têm que abranger a maior quantidade de família para conseguir mais votos, independente de como fique, então são problemas muito maiores do que só a arquitetura, né? O Shigeru Banjo é um arquiteto que a gente teve um trabalho de pesquisa no primeiro semestre, e o que chamou bastante atenção da gente foi, além da questão do material que ele usa para projetar, que é principalmente madeira e papel, depois eu falo um pouquinho mais, tem uma questão também que é de preocupação humanitária, né, que tem esse lance ali também. Ele trabalhou um tempo também com o Frei Otto, então ele é dessa escola também de ter preocupação humanitária e de pensar nas pessoas também, né, pensar mais no bem-estar do que na estética. Uhum. Eu acho bacana deixar bem claro isso aí, que ele ganhou em 2014, um ano antes do Frei Otto, e depois o Frei Otto ganhou. E até o que o Diego vai comentar. Ele ganhou em 2009, que ele também tem essa arquitetura voltada para... deixando mais de lado só a estética. Ele tem uma arquitetura mais sensorial, assim, exato, para comentar sobre isso. Então, e é isso que a gente está falando, que está começando a mudar isso, só que é muito recente. Se for pegar para trás, não tem nada disso. O Zunter tem essa parte sensorial, assim, acho que destaca ele mesmo. É bem o que destaca ele. Peter Zumthor tem uma habilidade aguçada para criar lugares que são muito mais do que simples edificações. Sua arquitetura expressa respeito pela primazia do local, pelo legado da cultura da região e pelas preciosas lições da história da arquitetura. A humildade está presente lado a lado com a força. Enquanto alguns chamam sua arquitetura de silêncio, O Zumthor, ele é um arquiteto suíço, né? Que nasceu
na cidade de Basileia, e ele era filho de um marceneiro, então ele teve muito conhecimento de materiais principalmente que tinham na própria região, né? E uma das coisas que eu achei interessante sobre ele assim também é que ele era conhecido como um arquiteto que ele não abria mão das coisas que ele queria fazer nos projetos, assim. Ele era muito teimoso, assim, sabe? Então ele sempre acabava discutindo assim com as pessoas que eram donas dos projetos dele, assim. Entendi. Mas ele tentava impor o que ele pensava, assim, ou ele tinha debate mesmo? Então, não, assim, é porque geralmente o que ele dizia assim é que ele não queria deixar que as pessoas se apropriassem do projeto de forma errada, assim, sabe? Tipo, para ganhar dinheiro, assim, muitas vezes. Como, tipo, uma pessoa te contrata, ela vai querer modificar o projeto da melhor forma para ganhar dinheiro. E ele queria sempre trabalhar com, que até era a próxima coisa que eu ia falar, que vocês estavam comentando, né? Que ele é um arquiteto que ele faz projeto geralmente para estimular os sentidos das pessoas. Ele busca sempre nas formas e na própria acústica do que ele projeta fazer as coisas para que as pessoas entrem lá e elas tenham uma certa introspecção, assim, sabe? E ele não gosta, assim, que tentem desapropriar essas coisas, assim, das coisas que ele projeta, assim. E até por isso que ele ganhou um renome, assim, sabe? E comentando sobre a Terma de Vals, né, que foi Só antes de você começar a falar da obra, Diego, desculpa te interromper, mas eu acho que é bacana deixar claro que o lance do Peter Zumthor aí é que ele deixa de lado a forma da obra para focar justamente naquilo que a gente estava falando e que o Diego falou agora do sentimento, da experiência da pessoa dentro da obra, né? Ele claramente deixa a estética como segundo plano, assim, descarado isso. E ele tem as obras dele tem um toque especial, assim, justamente por isso, né? Até no lugar que eu pesquisei lá, ele cita que as obras do Peter Zumthor são edifícios misteriosos e sedutores. Que o foco dele é justamente a experiência e o contexto, né? E essa paixão pelo interior ali, não sei se vocês já viram aquela igreja. Então, eu tô procurando a imagem dela para mandar para vocês aqui agora. Qual igreja? É a igreja de São Benedito. Foi feita na Suíça mesmo. Ele projetou a igreja, ela é uma igrejinha, uma capelinha, e ele fez ela intencionalmente numa forma de lágrima, assim, e para que as pessoas, tipo, se comovessem com isso mesmo, quando elas fossem entrar na igreja para rezar. Vou mandar um link aqui para vocês. Então aí tem esse formato de lágrima, que dependendo de onde você olha para ela tem um formato, parece um prisma alto, e a entrada é um triângulo, né? A entrada é apenas um triângulo. E daí tem aquele negócio que eu não sei exatamente, não sei se... que eu acho que a que você tá falando aí é a capela de Bruder Klaus, né? Mas é isso aí mesmo. Aqui eu tava falando é de São Benedito, que ela tem uma forma de lágrima. Ela foi toda feita em madeira. Então, daí... Falando sobre a Terma de Vals, a Terma de Vals, ela sintetiza muito isso que o Delano tava falando, né? Que eu comecei citando sobre ele, que ele descaradamente deixa de lado a estética da construção para fazer as pessoas realmente entrarem assim na arquitetura dele para fazer de certa forma até uma viagem interior, assim, sabe? Ele explora bastante a parte da audição das pessoas, o eco que tem no lugar e tal, porque lá no lugar onde ele construiu, até ela é chamada de Terma de Vals, porque ela foi construída com um minério que tem abundância no lugar, que é o quartzo de Vals, né?
Eu achei assim, genial a forma estrutural como ele tratou o projeto, porque ele se apropriou de um material que tinha abundância no local e o que ele fez? Toda a construção ela é feita em camadas. Ele trabalhou com espessuras de camadas e tiras desse quartzo de Vals, e ele fez 3 combinações que todas davam 15 centímetros. E isso faz com que você entrando no lugar você tenha um aspecto de textura irregular e parece que aquilo não tem nada a ver um com o outro, mas ele tem um padrão que facilitou a construção também, sabe? Então eu achei isso bem interessante. Ele trabalha ele fica parece umas linhas na parede, assim, chega até Sim. dá até um certo movimento. Sim, dá uma impressão de movimento. E como ele trabalha assim nos corredores, com vãos estreitos e altos, e por causa da pedra, então, e com o próprio barulho das termas, né, da água que corre por ali, então tem a audição no lugar, assim, ela é bem interessante, assim, sabe? As pessoas, é legal assim que você constata isso nas pessoas, você olha a pessoa se banhando lá e você vê, assim, o cara tá viajando lá, assim. Dá vontade de estar lá, né? Demais, cara, sério, cara, eu coloquei na minha lista de lugares, assim. Se você olhar aquilo que você falou da estética e tal, se você olhar do lado de fora, você, é bonito, mas é ok, não tem nada demais, assim. Sim. Só que, cara, quando você olha por dentro, é fantástico. É que o que mesmo. acontece com essas janelas maiores que tem aí, você olhando pela parte de fora? Ali tem algumas janelas que na planta você consegue ver que são as salas de massagem, e tem algumas que só tem uma cadeira. E essas janelas elas são voltadas para a montanha que tem ali, né? Porque uma das coisas interessantes que tem nesse projeto também é isso, ele como que ele ia trabalhar isso? Porque a terma ela foi inicialmente concebida para ela atrair mais público para um conjunto residencial de 270 apartamentos que foi dividido em 5 torres ali, né? E o proprietário falou assim, uma das exigências que eu tenho para você é que essa terma ela não pode atrapalhar a visibilidade das pessoas no hotel para paisagem, né? Então o que ele fez? Ele trabalhou com a terma imersa dentro da montanha mesmo, como se tivesse um aspecto de grota ali. Então você vai ver que ela entra na montanha e o que olhando de cima ali identifica assim são os vãos do quartzo de Vals ali que formam o desenho das paredes por cima do teto verde que tem, né? A impressão que dá é que a obra continua para dentro da montanha, né? Sim, mas isso aí exatamente. dá pra ver bem no corte transversal que tem ali, né? Que grande parte da edificação tá dentro da montanha. Né? E ela acompanha a curvatura também. Isso tipo, ajudou ele a aproveitar as águas mesmo, assim, porque precisaram mexer menos na topografia para puxar essa água de dentro da montanha e tal. Que, por sinal, são as únicas termas de água quente que tem na região, né? Isso também é uma coisa legal. Não, cara, essa obra eu achei fantástica. A hora que eu vi ela, assim, eu fiquei fascinado, cara. Como eu disse, eu queria muito poder ir nesse lugar. Então, e junto com isso que ele fez, de usar essas camadas, a parte de cima ali, eu achei muito engenhoso, assim. Eu não sei se eu vou achar uma imagem para mandar para vocês, se eu vou conseguir descrever bem, mas como o teto também é feito com placas desse quartzo, o que ele fez? Ele usou como se fosse uma viga vagão por cima da placa, com um cabo tracionado para os dois lados, para poder deixar essa placa estendida e vencer os vãos dentro dela, para fazer a parte estrutural do teto e também disso. E daí por cima ele colocou mais uma camada disso para fazer o teto verde ali. Então, cara, é muito engenhoso assim. E ele trabalhou com blocos, se eu não me engano, 15 blocos nesse formato, com parede, mais uma camada em cima formando o teto, com essa viga vagão tracionando para poder vencer o vão. E ele foi encaixando tudo isso assim. Então ele é feito só do quartzo de Vals, né?
É muito genial, assim, a forma que ele trabalhou isso. E tem um espaço que fica para fora da parte coberta, assim, e que tem uma terma e uma parte para dentro também, que também tem uma piscina do mesmo porte, assim, e mais duas pequenas, fora as outras salas de massagem e tal, né? Sim, sim. Tem uma curiosidade que foi utilizado, você estava falando sobre a irregularidade que você vê o movimento que você vê na textura da parede. Foi utilizado 60 quilômetros de pedra para fazer o negócio, cara. Tipo, Caramba. foi muita coisa. E tudo isso ele utilizou do material, da ambientação para poder... Ele diz que ele quer estimular os 5 sentidos, né? Tipo, tanto na audição quanto no tato das pessoas, na visão à noite. Durante o dia, as aberturas propiciam que a luz ilumine o interior. Mas à noite, ele faz iluminação artificial dentro da terma e tal, e a iluminação acaba iluminando um ambiente totalmente novo, que as pessoas vão descobrindo, assim. Tem uns caminhos, assim, como se fossem uns labirintos, sempre trabalhando com a variação de altura da água, então fica uma coisa muito legal. E umas luzes meio verde, assim, refletidas na água e tal, muito massa. Sim. E na visão ele trabalha com essa parte que eu falei, as janelas que você vê ali. Se você olhar, tem algumas imagens aí, não sei se vocês estão procurando as imagens, tem umas imagens que alguma você vai ver aí a pessoa sentada numa cadeira de descanso, assim, com uma visão da montanha, assim, da colina, assim, para frente, assim, e a janela fica como se fosse uma televisão, assim, sabe? É muito... Mais para contemplação, né? Isso, para contemplação, para o estímulo da visão, assim mesmo, para trazer a pessoa para dentro dela, tipo, para ela pensar mesmo no que é arquitetura, no que ela tá fazendo ali e tal. E a diferença de cor, tratando de iluminação também dos espaços, né? Então, em algumas imagens ali dá para perceber bem que a foto foi tirada de um espaço que é verde, mas ali no canto, a hora que começa o corredor, a luz é vermelha. E Sim. Fotos que são tiradas num lugar que é vermelho e tem um corredor lá para ver que começa o verde. Então, tipo, a mudança de cor já define os espaços também, né? Cor de iluminação. É até um lugar meio sombrio, assim, né? Sim, é uma coisa assim que dá esse ar meio frio, assim, e tal, mas Neblina e tal. ele acaba... É porque talvez assim, a gente está muito acostumado a julgar a experiência do lugar que a gente não conhece pela visão, né? Exato. Então a gente já tem aquelas referências estéticas de um lugar que a gente talvez julgue mais por como a gente enxerga com os olhos do que pelas sensações que a gente tem, né? Então, isso eu até lembrei de uma discussão que a gente teve, Diego, não sei se tu lembra, na aula até, que a Camila levantou. Ela Que comentou que ela disse, né, ela não se sentiria olhando bem no lugar. Mas exatamente, que olhando assim as fotos, a gente está falando assim da questão dos sentidos e de como a pessoa, de como ele explora, né, os sentidos e a parte sensorial lá dentro. Só que olhando as fotos pode parecer um aspecto frio demais, né? Mas é porque a gente tem referências disso de outros lugares que são realmente frios, só que não exploram o resto dos sentidos. Mas é que nós, moradores e nascidos e criados num lugar não tão tropical assim, mas nós temos uma visão de água com calor, né? Sabe? Uma relação boa de água com o calor. Sim. Nós não temos uma relação da água quente, né? Exatamente, aí você olha para um lugar que é água, que você se imagina dentro da água, só que você está olhando uma montanha congelada na sua frente, uma neblina. E talvez as piscinas externas ali. Você vê a galera dentro da água com uma neblina ao redor delas. Então, tipo, sabe, a gente causa uma estranheza a princípio, mas como vocês disseram aí também, me causa mais curiosidade e vontade de estar lá. Sabe? Exatamente. E qual será que vai ser assim a visão que você vai ter do lugar após você poder ter a experiência do tato, da audição no lugar? Então foi por isso que eu até comentei antes do programa com você, mas que eu não lembrava de nada relevante assim quando eles falaram sobre a obra, porque eu achei que faltou assim algumas coisas legais assim que eles poderiam ter explorado, que eu acho que talvez
a visão, ele diz que ele fez a arquitetura de forma a explorar os sentidos, e não necessariamente agradar os sentidos, né? Então, talvez Sim, na sim. visão ele tenha explorado realmente uma parte de estranheza que pode te ajudar a aguçar as outras partes, né? Tipo, o tato, né? A audição e tal. Eu achei muito bacana isso aí, de explorar os sentidos e não agradar os sentidos. Pô, é exatamente isso, cara. Só pra reafirmar, você viu isso mencionado em algum lugar ou você acha isso? Não, isso é uma questão de sensibilidade minha mesmo, assim, porque eu acho que é uma possibilidade. Cara, porque é muito, muito foda mesmo, sabe? Tipo, Bem colocado. Mas assim, não, é porque assim, não é uma coisa que eu ouvi propriamente dito ou li. Mas é uma coisa que eu percebi que era o que ele queria passar vendo um vídeo sobre o lugar, assim. Depois eu vou postar o vídeo pra galera. Provocando essa nos comentários. questão de estranheza da visão, que é o mais explorado pela arquitetura, pra aguçar os outros sentidos. Não, eu aí achei- você olha aqui uma das curiosidades que eu encontrei sobre a obra, voltando ao gancho naquilo que eu estava dizendo sobre ele ser conhecido como um arquiteto inflexível, porque ele tinha às vezes alguns pressupostos, algumas vontades que faziam parte da trama do projeto dele, né? E o contratante ele pediu que ele queria relógios dentro do lugar e ele não queria colocar nenhum relógio dentro do lugar. Ele não queria que as pessoas, queria que o ambiente fosse uma coisa meio que atemporal, assim, sabe? Aí depois de muita conversa, muita discussão entre contratante e arquiteto, ele fez os relógios, um em cada saída de terma, se eu não me engano, mas o relógio não foi nada mais assim do que um palanque de bronze, assim, com um relógio de uns 10 centímetros de diâmetro, assim, para as pessoas olharem. O que tem tudo a ver, né? Porque a ideia é de você estar lá e não estar vendo o tempo passar. A proposta que ele tem, né, com isso é de imersão completa mesmo, né? Até a questão de ir explorando ali, de não saber exatamente que tipo de lugar é aquele, né? Porque uma coisa que é bem forte nessa obra, principalmente, é essa quebra de padrão com o que a gente está acostumado mesmo, né? De questionar, assim, eu tô vendo uma coisa que pra mim tem um aspecto frio, mas e sóbrio demais, né? Pelo que a gente consegue ver pelas imagens. Só que a proposta dele é justamente isso, né? O que teu olho tá vendo ali não é, na verdade, a sensação que tu vai ter estando lá dentro. Tem que colocar mais sentidos aí na questão de venustas, que a gente trabalha muito. Ele explora mais coisas, assim, né? Tipo, a visão não é o visual, a estética não é o mais importante nesse caso. Aqui vocês, a contemplação, a audição, o tato, Como na verdade nenhuma dos projetos dele, das obras dele, a visão é o mais explorado realmente. Eu acho que nesse caso até a visão até chega a te enganar, porque provavelmente você já vai para lá com a expectativa do que vai ser e estando lá mexe com tudo o resto Não, que é totalmente exatamente, diferente. é essa quebra, né? Tu perceber que tu tá num lugar que vai te agradar, mas que a impressão que tu tinha antes, ou que tu tem quando tu vê só com os olhos, assim, é outra, né? Oposta desse Pelo conceito, menos né? para nós, que é esse perfil que o Wagner falou ali Sim. do calor e da água fria. Né? Isso tem muito também, né? Porque o que a gente tem de bagagem visual muda conforme a cultura que a gente tem também, né? Com certeza. Então e tu vai quando você interpretar uma chega coisa... no lugar, você concentra, você busca essa informação, né? Você quer ver, você pensa, digamos, chegando lá, você tendo essa ideia, esse olhar mais crítico, você sabe que você não vai ver nada bonito. Ou talvez a montanha seja a parte bonita do lugar. Mas você sabe que você tem que buscar esse tato, buscar essa audição, prestar atenção nessas outras coisas para você ter uma experiência completa do lugar, né? Exato, a parte visual realmente é a natureza, né? Não é a obra. Aí, mais um toque do que eu posso mencionar e lembrar e citar o Frei Otto aí, né? Que a arquitetura tem que permitir
as pessoas a conviver no ambiente sem interferir. Então o cara tem a contemplação do ambiente natural visualmente falando, aproveitando também essa questão do clima, e a arquitetura está ali só somando, só ajudando nessa contemplação. A arquitetura tá te conduzindo a explorar os teus sentidos, né? Ela não tá... Exatamente. Não é ela que tá ali para ser contemplada. Perfeito. Esse é o final da primeira parte da nossa conversa e a gente continua no próximo programa com mais 2 arquitetos premiados pelo Pritzker e com a leitura de comentários do programa passado. Não esqueça de ouvir os podcasts anteriores sobre shoppings e arquitetura hostil. Até o próximo episódio.